te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por o dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, porque é um Deus que te fazes presente, Senhor. Depois, a tua promessa é que jamais nos deixarás ou desampararás, Senhor. Nós podemos, Senhor, de alguma maneira, Senhor, sentirmos como se estivéssemos sós, mas a verdade é esta, é que tu jamais nos deixarás ou desampararás, Senhor. Senhor Deus, mesmo quando nós estamos cansados ou aflitos, Senhor, Deus, tu te fazes presente, tu és socorro em tempo de necessidade, Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, Senhor, uma vez mais nesta noite, por saber que estás connosco, Senhor. Por saber, Deus, Pai, Senhor, que tu viestes habitar, Senhor, num templo, Senhor, que tu achaste precioso, que somos nós, Senhor, o nosso corpo, tu vieste habitar em nós, Senhor. Tu tomaste presença em nós, Senhor, e por isso nós te agradecemos, Senhor, por sermos um contigo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, Senhor, por fluires em nós e através de nós, Senhor. Senhor, por ministrares amor através de cada um de nós, Senhor. Senhor, por teres transformado as nossas vidas, Senhor, por nos teres tirado de um lugar de trevas, Senhor, e nos teres colocado num lugar de luz, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor, por isso, e te agradecemos, Deus, nesta noite, pela palavra, Senhor, porque tu e a palavra são um, sim, e nós te pedimos, Senhor, fala nesta noite, fala a cada um de nós, fala àqueles que nos escutam, não só estão aqui, mas aqueles que nos escutam nos seus lares, nas suas casas, Senhor, conforta, edifica, muda, transforma, salva, faz a tua operação, Senhor, em cada um de nós, no nosso interior, para a honra e glória e louvor do teu nome. Todos dizem amém. Não sei quantas lições vão ser desta ministração, mas em princípio 2 serão, e eu vou falar sobre como destruição de julgos pela graça e pela fé. Será então hoje a lição número 1. E os irmãos, como sabem, mesmo nessa nossa caminhada como crentes, como filhos de Deus, mesmo assim nós carregamos alguns julgos que por vezes nos desgastam, nos cansam, amém? Tal como, por exemplo, o peso do trabalho, o de ter que cuidarmos da nossa família, julgos financeiros, de relacionamento, até de pesos doutrinários, e isso muitas das vezes nos sobrecarrega e nos cansa, nos leva a ficar cansados. Por isso Jesus disse que sabia que iríamos passar por isso, e por isso ele disse em Mateus 11, vamos ler Mateus 11, do verso 28 ao verso 30, que diz assim, Mateus 11, do 28 a 30, diz assim: vinde a mim, Jesus a fazer um convite, note, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continuando, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e, note, e encontrareis descanso para as vossas almas. Continuando o verso seguinte, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, porque nós lidamos com questões da vida, amém? Lidamos, e por muitas das vezes nós lidamos essas situações da nossa vida até de uma maneira solitária. É por isso que o nosso fardo e o nosso jugo muitas das vezes se tornam pesados. Assim, Jesus quis usar um exemplo do jugo para mostrar, primeiro de tudo, que ele está solidário conosco nas nossas sobrecargas. Ele quis mostrar isso, que está solidário conosco nessas nossas sobrecargas. Mas o que é o jugo? Olha, eu tive o cuidado, o que é o jugo ou uma canga, o que é isso? Outras bíblias chamam de canga. O que é isso? O jugo e uma canga. Eu tive o cuidado de ir buscar uma imagem que eu vou colocar aí, vamos colocar ali, para os irmãos entenderem o que é o jugo, o que é uma canga. Se o irmão puder passar. Aleluia. Então, o jugo ou uma canga, deixem-me dizer, é um arreio, não sei se conseguem ver daí, é um arreio
duplo que se colocava em 2 animais. Por exemplo, nesta imagem nós vemos 2 vacas ou 2 bois, amém? Nós vemos ali 2 animais que se colocava sobre 2 animais, por exemplo, até para arar a terra ou para puxar uma carroça, fazer diversos trabalhos, amém? Geralmente, um dos lados desse jugo, era sempre maior do que o outro, era maior do que o outro. Estava destinado a um animal, estava destinado a um animal mais forte e mais experiente. E o lado menor era usado para um animal mais novo ou um animal que se iria treinar para fazer esse trabalho. No Antigo Testamento, meus irmãos, o jugo era usado como linguagem figurativa, que simbolizava escravidão e opressão. Assim, o mais forte e experiente era representado pelo poder político daquele tempo, daquela era, ou o poder religioso que comandava e treinava as pessoas a fazer exatamente aquilo que eles queriam ou exigiam. Hoje há muitos cegos também a guiar cegos. Incutem medo nas pessoas, incutem falsas esperanças e acabam muitas das vezes ambos por cair no abismo e a se distanciarem cada vez mais do plano da salvação. Há muitas doutrinas aí, há muitos, como volto a dizer, muitos cegos a guiar cegos. Nós temos que ter cuidado com as doutrinas de homens que andam aí a circular. Temos que ter cuidado. Amém? Porque há muitas pessoas a desviarem-se cada vez mais do plano da salvação. Também o pecado, meus irmãos, é um jugo que condiciona o homem à servidão e traz consequências. Consequências físicas, emocionais, morais, espirituais, até sociais, enfim, traz consequências. E há uma contradição. É engraçado que há uma contradição para o jugo do pecado. É que ele é pesado, mas apresenta-se disfarçado de leve. Muitas pessoas pensam, isso não tem mal nenhum fazer isto ou fazer aquilo. Acham que está bem. O pecado apresenta-se disfarçado de algo leve, algo que não faz mal. O prisioneiro dessa pessoa que vive em pecado vive numa ilusão. Recebe o jugo pensando que está livre, que não há nada de errado naquilo que ele faz, que está livre. E acaba cada vez mais prisioneiro. Acaba por ficar cada vez mais preso a esse jugo. Em 1 Coríntios, há uma escritura que explica isso um pouco melhor. Em 1 Coríntios 10, e o verso 23, amém? Uma escritura que nós falamos muitas vezes, que diz: todas as coisas, tudo nos é lícito. Mas também, note que a palavra diz logo a seguir, mas nem tudo nos convém, nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me vão edificar ou me edificam. Temos que ter cuidado, tudo parece bom, tudo parece que vai ser uma beleza, que não vai trazer problemas para a nossa vida, mas podem não edificar a nossa vida, podem não trazer edificação para nenhum de nós. A curto ou a longo prazo, a pessoa que está debaixo do jugo será levado para um arreio onde cairá em dependências, ou muitas das vezes imoralidades. As pessoas que estão debaixo desse jugo do pecado podem cair em várias dependências ou imoralidades, como sexuais, pornográficas, em mentiras, em vícios, em corrupção, em rebelião, no álcool, em drogas, etc. Enfim, um sem número de coisas. Mas numa rica linguagem, Jesus define o jugo da lei e do pecado como pesado e difícil de carregar. E é por isso que ele vem e oferece o seu próprio jugo, que vai ser um jugo que é fácil de suportar, e nesse jugo nós vamos encontrar descanso e plenitude.
no jugo de Jesus estaremos sempre confiantes e estaremos serenos. Amém? No jugo de Jesus vamos encontrar paz, realização. Amém? Então, por isso Jesus nos oferece este jugo. Tanto os religiosos que estão com o coração fechado nas suas crenças, nós sabemos que as pessoas religiosas, elas inclusivamente não mudam, não saem dali, estão fechados nas suas crenças, como os pecadores não conseguem ver as palavras de alento de Jesus, que está ansioso. Quando Jesus disse, tomai sobre mim o meu jugo, Jesus estava ansioso por nos embalar nos seus braços e nos levar a aceitar aquele jugo que nada mais, nada menos é do que uma declaração sua de amor e de libertação. Era isso que Jesus queria mostrar, que nos amava, que se preocupava conosco, que nos queria ver livres destes julgos, destes pesos, dessas opressões. Amém? É uma declaração, então, de amor e de libertação de Jesus. Vamos voltar a ler Mateus 11, o verso 28. Então, nós vemos aqui que Jesus diz assim, Jesus diz o seguinte, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou todos vós estáis cansados e oprimidos. E note que o que ele diz logo a seguir, e eu vos aliviarei. Outras Bíblias dizem, e eu vos libertarei. Notem que aqui nesta escritura há um convite. Jesus está-nos a convidar a irmos até ele. Amém? Mas logo a seguir ele diz, se vocês vierem a mim, há uma oferta, há algo que eu vos quero dar. Então nós vimos que é um convite seguido de uma oferta. Apenas a graça nos oferece esse jugo suave. E a graça é nada mais, nada menos do que uma pessoa. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém? É Jesus. Jesus é a graça. E se nós estivermos nele e nos movermos com ele, amém, em fé, a nossa vida se tornará plena, a nossa vida se tornará rica e abundante, independentemente das circunstâncias pelo qual nós possamos estar a passar. Amém? Jesus é a graça revelada para nós. Amém? Isaías, no verso 10, 27, diz o seguinte, diz da seguinte maneira, diz assim, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa do ungido. Por causa do ungido. Outras escrituras diz será despedaçado por causa da unção. Minha Bíblia diz será despedaçado por causa do ungido. Quem é o ungido de Deus? Jesus Cristo. Amém? É nele que está a unção que despedaça o jugo. Paulo definiu de uma maneira, deixem-me dizer assim, perfeita, o perfil daquela pessoa que vive na graça de Deus, mesmo estando no meio de uma adversidade. Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios 4, o verso 8, do verso 8 ao verso 10, 2 Coríntios diz assim, Paulo diz assim, em tudo, note, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Verso seguinte, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E qual é a vida de Jesus? É uma vida de fortaleza, amém? É uma vida de poder, é uma vida de saúde, é uma vida de paz. Amém? Nós podemos estar no meio da pior tribulação, mas ainda assim, note, não ficaremos angustiados, como diz Paulo, não ficaremos desanimados, não seremos desamparados. Por quê? Porque Jesus em nós irá fazer a diferença se nós estivermos ligados a Ele. Ou seja, Paulo também estava aqui
a tentar dizer, amém, que nós estaríamos sadios na fé. Sadios na fé. Debaixo da graça, meus irmãos, as tribulações do dia a dia são as mesmas, mas o nosso coração não estará angustiado. E nada nos vai tirar a esperança ou o ânimo de continuar a seguir em fé. Quantos de nós já não temos passado por tantos problemas, tantas dificuldades, amém? Com família, conosco, de saúde. Temos passado, mas nada dessas coisas nos tem tirado o ânimo de continuar a seguir em fé. Amém? Eu já passei por isso, certamente os irmãos já passaram por isso, tantos de nós passamos por isso. Porque nós estamos ligados a Jesus, Ele nos dá força e coragem para continuar. Por quê? Porque não estamos a carregar sozinhos esses fardos. Jesus vai conosco, Ele está conosco, amém? Está ligado a nós. Pode até haver perseguição, mas essa perseguição não nos vai impedir de prosseguir. Pode até nos abater por uns minutos, mas nunca nos destruir. Por quê? Porque nós sabemos quem nos ampara, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós cremos naquele que é poderoso para fazer o impossível acontecer. Amém? Haverá, portanto, no coração de nós uma quietude, uma paz que vai exceder, como diz a Bíblia, todo o nosso entendimento. Por outro lado, as pessoas que estão presas a regimes religiosos, não conseguem experimentar a leveza da graça, não conseguem ver a verdade que liberta. Só Jesus traz libertação e cura, amém? Aquela verdade que nos faz livre, aquela verdade que nos torna leve, como uma borboleta, amém? Que aparentemente na sua fragilidade, nós vemos que essa borboleta consegue alcançar altos voos. Assim somos nós. Nós podemos parecer frágeis, mas com Deus nós conseguimos subir bem alto, amém, fluir com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, deixem-me dizer, jugos do pecado, jugos religiosos, prendem e maltratam a nossa alma. Levam muitas das vezes pessoas a ficarem tristes, abatidas, angustiadas, onde crises existenciais, as colocam debaixo de um arreio. E ainda que estejam em igrejas e a pronunciar o nome do Senhor, a declarar a grandeza do Senhor, a louvar a Deus, mas muitas pessoas, por causa de estarem debaixo de jugos religiosos, às vezes ficam debaixo de jugos que os levam a sentir o peso de estar debaixo desse espírito religioso. Aos Gálatas, Paulo falou aos Gálatas que estavam a vacilar na fé, Paulo alertou-os a experimentar a liberdade de Cristo Jesus. Amém? Em Gálatas 5, verso 4, vamos ver o que Paulo fala sobre eles que estavam a vacilar, a estes Gálatas estavam a vacilar na fé. No verso 4 do capítulo 5, diz assim, Paulo: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Note, da graça tendes caído. Quando nós nos agarramos mais à lei do que a Jesus, nós caímos da graça. Nós não estamos debaixo mais do favor da graça de Deus. Amém? Porque muitos se agarram à lei, erros doutrinários começam a aparecer. Erros doutrinários levaram, inclusivamente, vou contar aqui uma história levezinha, levaram uma denominação a dar como que uma palavra de sentença a uma irmã que a levou a sentir-se condenada e, inclusivamente, a afastar-se da igreja. E que erro foi esse? Então, vamos ver Mateus 14, do verso 29 ao 33. Vamos ler, vamos deixar a Escritura falar. Mateus 14, do verso 29 ao 33. E ele, Jesus, a falar, lembre-se, os discípulos estavam no barco, o barco estava no alto mar, e Jesus faz um convite a Pedro. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso seguinte.
Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Notem, a condenação para esta irmã foi ela não ter conseguido levar até ao fim a sua fé. Não é algo que ela estava a passar na vida, ela começou com fé, mas depois, a meio do caminho, ela não conseguiu levar até ao fim essa fé. Então, a repreensão caiu como uma bomba no seu coração. Então, o que é que lhe foi dito? Sabes, irmã, se Pedro, que andou com Jesus, foi repreendido, então tu tens que levar também agora uma repreensão por não teres levado a tua fé até ao fim. É fácil, deixa-me dizer assim, é fácil ser-se juiz. Infelizmente, muitos tiram ideias erradas das Escrituras e usam mesmo essas Escrituras a tipo de repreensão. Eu tenho ouvido tanta gente usar as Escrituras a tipo de repreensão. Mulheres que usam as Escrituras contra os maridos, maridos que usam as Escrituras contra mulheres, olha, irmãos contra irmãos, tiram as Escrituras fora do contexto, amém, para seu próprio benefício. E acabam por muitas vezes, tal como aconteceu com esta irmã, causar condenação. Mas nós devemos nos lembrar que um servo ou um discípulo deve ser a cópia exata do mestre, e Jesus sempre operou em amor. Em 1 de João 2, verso 5 ao verso 6 diz o seguinte, vamos ler, vamos deixar a palavra falar, diz o seguinte. 1 de João 2, 5 e 6 diz assim: Mas qualquer que guarda a sua palavra, a palavra de Deus, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nisto o quê? Fazendo o quê? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. Ele andava em amor. Aquela mulher adúltera foi apanhada em adultério, mas ele disse: eu não te condeno. Amém? Pedro andou com Jesus e nós também andamos com Jesus. Só que nós estamos a viver agora numa cultura onde se confia mais naquilo que se vê do que e se toca. E como Jesus não está fisicamente aqui ao nosso lado, então nós não nos movemos em fé e acabamos por seguir as nossas próprias ideias, acabamos por seguir as nossas próprias opiniões e passos. Inclusivamente, deixem-me dizer assim, muitos de nós nem nos arriscamos a entrar na água e seguir uma caminhada com Jesus. Nós preferimos simplesmente nos acomodar, dizendo: eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e ficamos ali. Não queremos fazer esforços. Há quem diga, por exemplo, que nesta passagem que nós acabamos de ler, de Mateus, que Jesus se irritou muito com Pedro. Que Jesus se irritou e disse: tu não deste um passo de fé, por que fizeste isso? Mas não é bem assim. Isso é que está sendo descarregado no disco rígido de muitos crentes, na mente de muita gente, de muitos crentes. Há uma série de conceitos distorcidos acerca do caráter de Deus. Muitos crentes estão a viver em condenação por não conseguirem levar a sua fé até ao fim, por desistirem a meio da jornada, por desistirem, amém, por não conseguirem ir até ao fim. Mas notem, nesta passagem de Mateus, o gesto e a prontidão de Jesus para com Pedro. Em Mateus 14, 31, nós vemos o seguinte, Mateus 14, verso 31, diz assim: e logo, note, Pedro pediu ajuda
E diz a palavra de Deus, e logo Jesus estendeu a mão, segurou-o. Jesus não começou logo a criticá-lo, ou a julgá-lo, ou a condená-lo. A Bíblia diz que e logo Jesus estendeu a mão e segurou-o. Só depois ele disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Amém? Não houve repreensão, e sim um comentário perante o óbvio. Pois o medo tinha se instalado no coração de Pedro e fez com que ele tirasse os olhos de Jesus e o colocasse no vento e nas circunstâncias. Entendam, primeiro de tudo, que a mão de Jesus está sempre estendida, está sempre pronta para nos agarrar e nos sustentar, mesmo quando nós fraquejamos. A mão de Jesus está sempre estendida. Ele conhece as nossas forças, Ele conhece a nossa fraqueza. Mas se a nossa visão estiver embaciada, só iremos ver a bronca e não a mão estendida. E nem chegaremos a ver o final desta linda história. Que houve um final lindo nesta história. Se vocês lerem no verso 33 de Mateus, continuando, diz assim: e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Por quê? Só porque Pedro andou sobre as águas e Jesus andava sobre as águas? Não, foi porque o amor estava a fluir do coração de Jesus para com Pedro, porque o amor de Jesus não o condenou Pedro, antes pelo contrário, o incentivou e o estava a motivar a não deixar a sua fé enfraquecer. Amém, irmãos? É na adoração a sua pessoa como Filho de Deus que Jesus nos ampara, nos dá descanso para a nossa alma, independentemente da dimensão da nossa fé. Ele age rapidamente. Deus está sempre com a sua mão estendida, ainda que depois nos mostre a nossa fragilidade. Quando Jesus nos mostra a nossa fragilidade, não é para nós ficarmos abatidos e tristes, mas é antes, pelo contrário, para nós nos fortalecermos naquela área, para nós edificarmos a nossa fé naquela área. Amém? Que bom seria se permitíssemos que a nossa fragilidade fosse sempre proporcional. Então nós veríamos a palavra de Deus como cura e não como repreensão, como graça e verdade que veio para nos libertar. Amém? Jesus veio para nos libertar. Infelizmente nós estamos cercados de juízes. É tão fácil hoje em dia apontar o dedo. Este irmão fez aquilo, aquela irmã fez aquilo outro. É tão fácil. Nós estamos a viver uma altura em que toda a gente quer julgar toda a gente. Estamos cercados de juízes e até nós próprios nos julgamos. Não nos perdoamos. Chegamos a acreditar que não há solução para a nossa situação, pois já formamos uma opinião sobre isso. Com isto, o jugo se torna pesado e nos é colocado sobre os ombros e não nos vai permitir virar a cabeça ou desculpem dizer assim, ou termos uma mente aberta sobre as coisas até de Deus, ou até sobre o próximo. Não vemos alternativas a não ser continuar a olhar para a lente da rigidez daquela doutrina de homens que muitas das vezes nos empurra cada vez mais para a escuridão. Mas o jugo de Jesus, meus irmãos, é leve, porque nos ensina o caminho do bem e traz sempre recompensa, libertação e traz sempre cura. O jugo de Jesus liberta do pecado e conduz a uma nova vida, eleva-nos a uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Ao dizer, quando Jesus disse, tomai o meu jugo, Jesus estava a querer dizer para cada um de nós, tirem esse enorme peso de condenação que carregam e recebam de mim algo leve, algo suave, que vos dará descanso. Meu jugo é muito mais leve do que qualquer sistema mundano, qualquer sistema religioso, de qualquer mentira, do que a miséria, do que a doença, do que o medo, do que a injustiça. Amém? Jesus estava a dizer, o meu jugo é suave, é leve. Vivam debaixo
do jugo de Jesus. No grego, este jugo de Jesus é traduzido por algo útil, algo agradável, amém? Algo bom, algo confortável, que nos traz conforto, amém? O jugo de Jesus não é um fardo, mas torna-se uma utilidade agradável para nós diariamente. Porque se nós estivermos ligados a Jesus diariamente, nós não vamos sentir o peso das coisas à nossa volta, o peso das circunstâncias, dos problemas ou das dificuldades. Nós vamos sentir antes uma leveza. Amém? Este jugo de Jesus é algo que corrige, que exige algo, mas de forma a não nos oprimir. Cristianismo, meus irmãos, é um relacionamento de fé com a pessoa de Jesus Cristo e jamais trará opressão. Jamais trará opressão. Amém? Jesus não veio para nos oprimir, Jesus veio para libertar os oprimidos. Amém? Jesus é o jugo que nos permite descansar. Ou deixem-me dizer assim, Jesus é a graça que, recebida pela fé, despedaça, destrói o jugo da escravidão religiosa, o jugo da escravidão do pecado, o jugo da opressão, qualquer opressão maligna sobre nós. Tomar o jugo de Jesus é renunciar às pressões impostas pelo mundo, é renunciar a essas pressões. Isso pode causar alguma dor inicial, mas será melhor usar o pesado e doloroso jugo do pecado que conduz à morte eterna. Provérbios 3, o verso 5 ao verso 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, note, e não te estribes no teu próprio entendimento. Continuando o verso seguinte, diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Quando andam duas pessoas juntas, meus irmãos, vão só numa direção. Mas se nós não estivermos unidos a Jesus, se não estivermos debaixo do seu jugo, sabe o que pode acontecer? É Jesus querer ir para um lado, Jesus tem uma direção correta que é para a vida eterna, para uma vida abundante, mas porque nós não estamos totalmente unidos a eles, podemos tomar a direção errada. Mas nota aqui que diz, a Escritura diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Haverá só um alvo, haverá só um caminho para ti e será guiado por Jesus. Amém? Por quê? Porque ele é o lado mais forte que nos vai conduzir. Amém? Se ainda não receberam, e eu estou mesmo a terminar, se ainda não receberam ou não estão num relacionamento com Jesus como Senhor, Salvador, como vosso libertador, façam-no agora. Amém? Fiquem livres de qualquer fardo, de qualquer jugo, de qualquer opressão ou até escravidão em que possam estar. Jesus é a resposta para a sua vida. Note que ele faz um convite, ele diz, vinde a mim. Todos vós estáis cansados. Se você se sente cansado, se você sente que se afastou do Senhor, que não tem mais aquela comunhão que tinha com o Senhor, volte-se para Ele agora. Lembre-se, Ele é o seu descanso. Ele está com os braços abertos, Ele está com a sua mão estendida para o agarrar. Se você sente como que está a afogar no mar de tantos problemas e circunstâncias que estão à sua volta, estenda a sua mão para Jesus. A mão dele também está estendida para o agarrar e segurar. Amém? Ele é o nosso descanso e libertador. Pela fé, deixem-me dizer assim, permitam que todo o jugo seja despedaçado, seja destruído e sejam assim livres. Livres para serem felizes, não só nesta vida, mas na vida vindoura. Amém? Porque nós estamos aqui de passagem. O que conta é a nossa eternidade com Deus. Queira ser livre para viver com Jesus, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Se o seu coração se afastou um pouco do Senhor, eu só posso dizer, renove agora a sua aliança, essa comunhão, esse relacionamento, renova agora a sua aliança com Ele. Aquele que se sente abatido, cansado, permita que Ele segure em seus braços, amém, em seus braços de amor, amém, para o fortalecer.
Amém? Para lhe dar força interior, para lhe dar força física. Permita que Ele faça isso. Aquela pessoa que está triste, que está desencorajado pelas situações da vida, problemas de família, problemas de saúde. Amém? Seja o que for, receba dele o bálsamo de Gileade, receba dele a cura interior. Creia que o Espírito Santo neste momento está sobre si. Creia que o Espírito Santo de Deus está a derramar uma unção fresca sobre si, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo paz, amém, libertando o Senhor dessa carga agora mesmo, amém. Em Cristo está a salvação, em Cristo há libertação, há cura.